vamos que vamos, galera. E agora é a nossa hora de revisar a nossa aula 7.1, porque essa é a nossa aula 7.2. Meus queridos estudantes do nosso estado de Rondônia, levem aí um beijo grande de toda a equipe da mediação tecnológica e em especial dos nossos biólogos aqui, né? Professor Jefferson, professora Laísa, que já vai estar aqui com você, tá bom? E o meu, né? Abraço grande para todos os nossos estudantes aí de todos os lugares, né? Galera, eu não vou ficar falando, né? Porque daqui a pouco, não lembra de mim. Calma, quando vocês começarem a mandar foto, a gente especifica o chamego aí com vocês, tudo bem? Então vamos lá, essa é a nossa aula 7.2. Olha lá no quadro. Então nós estamos falando aí das origens até o dia de hoje. Então nós vimos aí, fizemos uma viagem no túnel do tempo e a gente saiu lá da sopa probiótica, né, que foi trazida aí belíssimamente pelo professor Jefferson. A gente já adentrou aqui agora nessas unidades vivas que compõem os seres vivos, que são as nossas células. E a gente identificou que essas unidades, elas tiveram um início, né? Umas organismos muito simples, originalmente, né? Que foram começando a se adaptar a todas as mudanças que também foram levando a essa transformação do nosso planeta Terra. E aí, inicialmente, a gente tem o que a gente chamava de coacervados. Esses coacervados eram essa sopa probiótica, né, esse acúmulo de matéria, de proteína e tudo, foram começando a se compartimentar, foram se aproximando, se ligando, e aí foram envoltas por uma estrutura molecular de água, e aí os cientistas chamaram esse aglomerado proteico envolto por água de coacervados. E aí eles acreditam que essa, sim, foi a origem dos primeiros organismos procariontes, tudo bem? Olha lá. E esses organismos procariontes, eles passaram por, segundo a teoria da simbiose, eles estavam ali no ambiente, se multiplicando. O que eles tinham apenas? Material genético, eles tinham uma proteção, né? A parede celular, eles vão ter a membrana plasmática, vão ter um monte de ribossomos e esse material genético ali livre, disperso dentro daquele volume de citoplasma, tá bom? A partir do momento em que eles começam a se reproduzir no ambiente, eles começaram a se tornar muitos e foram povoando. O que foi acontecendo? Outros organismos procariontes começaram a se relacionar uns com os outros. E aí acredita-se que houve um englobamento, né? Um organismo procarionte aeróbico adentrou no ser procarionte e aí esse ser procarionte aeróbico se transformou, né? Começou a ser chamado agora, ele passou a desenvolver um processo metabólico de gerar energia para esse organismo e aí se transformou numa célula eucarionte animal. Mas, professora, essa célula eucarionte se transformou, passou de uma célula procarionte como? A partir de processos de invaginações da membrana que foram formando o núcleo celular, tá? Protegendo esse material genético que era livre no citoplasma. Tudo bem? E aí a gente tem a identificação da célula eucarionte animal. Por quê? Pela presença de um núcleo, por isso ele é eucarionte, e pela presença de mitocôndrias. O que ela vai realizar através da mitocôndria? A respiração celular, gerando muita energia, muitas moléculas de ATP, que nós vamos estudar mais lá na frente. E aí, a teoria da simbiose também diz que esse organismo procarionte, ele englobou um ser, né, um procarionte capaz de realizar fotossíntese e aí começou a realizar o processo fotossintético no seu interior e aí essa organela agora vai ser chamada de cloroplasto, dando origem então à célula eucarionte vegetal. Por que ela é assim chamada? Porque a célula eucarionte tem material genético protegido pela membrana nuclear eucarioteca e porque ela apresenta não só mitocôndria, mas também vai apresentar o quê? Cloroplasto. Tudo bem?
E nós falamos sobre a origem dos vírus, que podem ter surgido ou de partículas de material genético de um organismo que foi morto, né, ou foi disperso ali no ambiente. Aí daquele fragmento surgiu esse vírus, ou pode ter surgido de outra estrutura celular de um organismo vivo, ou que ele realmente veio acompanhando o desenvolvimento e a evolução de todos esses organismos, tá bom? E aí, galera, eu vou deixar você agora com a sua atividade e já a gente retorna para solucioná-las todos juntos, tá bom? Tchau! Eita, meu povo, que é rápido, deu nem pra melar a goela. Ei, você agora tá com seu material aí respondido. Mas, Pedro do céu, tu não respondeu não, foi? Aí fica difícil, né? Fica. Porque aí eu tô botando a moral aí, ó, dizendo que você já respondeu e você me deixa aí em branco. Ah, foi só uma questão. Ah, então tamo junto. Só uma questão tá valendo, né? A gente tá construindo um aprendizado aqui. É isso aí. Então vamos lá. Pedro, Maria, sei lá quem mais, Angélica. Vamos junto aqui para resolver cada uma das nossas questões. Você já conhece, agora a gente vai colocar aqui no quadro nosso diretor. Olha lá, gente, no plantão Tira Dúvidas, questão de número 1. Enem da vida, gente. Eu acho bem legal essa questão. Bem interessante. Olha lá. Ela fala, tem um título, né? Diz assim: companheira viajante. Deixa eu ler aqui com uma emoção para ver se você se familiariza com essa questão. Ó, companheira viajante. Suavemente revelada, bem no interior de nossas células, uma clandestina e estranha alma existe. Ui, viu como eu fui profundo agora? Silenciosamente, ela trama e aparece cumprindo seus afazeres domésticos cotidianos, descobrindo seu nicho especial, ou seja, lembra que a gente já falou sobre nicho ecológico, lembra? Ela tem um papel fundamental. E aí, ó, ela identificou o seu nicho especial em nossa fogosa cozinha metabólica, mantendo entropia em apuros, em ciclos variáveis noturnos e diurnos, ou seja, ela está realizando essa atividade, a cozinha não para, tá bom? Tá ali, ó, tanto atividades, né, ciclos variáveis noturnos e diurnos, ok. Contudo, raramente ela nos acende, apesar de sua fornalha consumi-la. Sua origem? Microbiana, supomos. Julga-se adaptadas às células eucariontes, considerando-se como escrava, uma serva a serviço de nossa verdadeira evolução. Lelê. Olha que legal, que questão interessante, né? Gente, mas ela está falando de que estrutura celular? Olha lá, a organela celular descrita de forma poética no texto é: letra A, é o retículo endoplasmático? B, é o complexo golgiense? C, é o centríolo? D, é o lisossomo? Ou E, a mitocôndria? Eu vou voltar lá no texto. E aí uma palavra que dá o ponto-chave aqui, ó. Quando ela diz que ela descobriu o nicho ecológico dela especial, e aí ela vai desempenhar esse papel maravilhosamente nessa cozinha metabólica, gente, matou a questão aí, né? De quem que nós estamos falando? Da atividade realizada pela organela chamada de mitocôndria, a belíssima mitocôndria, que a gente vai estudar em mais detalhes. Ela tem um emaranhado de estruturas internas que vão fazer o processo de respiração celular, do qual nós sobrevivemos, né? Então, a alternativa correta, letra E, mitocôndria. Tudo bem? Questão de número 2. Identifica as estruturas incomuns entre a célula eucariota vegetal e a animal na figura abaixo. Professora, eu prestei bastante atenção
nessa aula, né? Durante a aula. E aí eu vou lembrar você. A revisão somente não dá conta, tá? Presta atenção, menino. Você tem que se ligar na aula toda, tá bom? Na revisão a gente acaba não conseguindo compreender ou abranger tudo aquilo que a gente trabalhou na aula lá completo. Vamos lá. Então aqui a gente tem uma célula vegetal e uma célula animal. Professora, eu nem lembro mais como é que é célula animal e célula vegetal. Eu vou colocar aqui, ó, célula Vzinho de vegetal e o Azinho de célula animal. Como é que eu identifico? Quando eu olho para a imagem e eu vejo algo meio retangular, eu já sei que se trata de uma célula vegetal. E por que ela tem esse design diferenciado, né? Parece um tijolinho. Porque ela tem uma parede celular. Essa parede celular, ela vai deixar essa célula com esse formato, tá? Ok? Aí você tem uma parede celular, tá aqui, você tem uma membrana plasmática, não vou colocar todo aqui, tá? Parede celular, membrana plasmática, muito bem. Você vai ter, olha aqui, ó, retículo endoplasmático, complexo golgiense, vou botar assim, complexo golgiense, o núcleo, tá? Você vai ter quem? Mitocôndria. Você vai ter quem? Cloroplastos. Você vai ter ribossomos. Você vai ter essa grande estrutura maravilhosa aqui, que é o vacúolo. Tudo bem? Então, deixa eu ver se eu consigo. A gente colocou lá. Mas a questão está pedindo para você identificar as incomuns, tá? Então, vamos deixar aqui. Nessa imagem, eu vou para A aqui. Na A eu tenho, ó, centríolos. Está presente ali na célula vegetal? Eu marquei ali centríolo na célula vegetal? Não. Então, já é algo comum entre a animal e a vegetal. Tem núcleo? Tem, professora. Tem complexo de Golgi? Tem, professora. Tem retículo endoplasmático? Também tem. Vai ter mitocôndria? Também tem, né? Mas vai ter parede celular no animal? Não. Muito bem. Então, eu vou apagar aqui, porque eu fiz uma bagunça, pra gente colocar a resposta bonitinho pra você. Tá bom? Olha lá. As incomuns, então, da vegetal para animal, presença de parede celular, presença de vacúolo e dos cloroplastos, que não vai aparecer na célula animal. Tudo bem? E a célula animal, o que ela tem de diferente da célula vegetal? A gente tem aí a presença dos lisossomos. Não vai ter na célula animal. E também os centríolos. Acabou não colocando aqui, tá? Mas você marca, por favor, aí, ó. Centríolos, tá? Tudo bem? Centríolos e os lisossomos ali, tá certo? Questão de número 3. O que propõe a teoria de Lynn-Margulis? É aquela pessoa, né, esse cientista, que descreveu a teoria da endossimbiose, né? E aí, o que a gente tem? Aquele ser procarionte que ora englobou um organismo procarionte aeróbio ou ora englobou um organismo fotossintetizante e deu origem à nossa célula eucariótica, animal e vegetal. Então, vamos na descrição aqui. Ele propôs a teoria da endossimbiose, onde os cloroplastos e as mitocôndrias das células eucariontes vão surgir a partir dessa simbiose de um ser procarionte que começou ou passou a coexistir, porque esses organismos procariontes, gente, passaram a viver dentro desse outro ser procarionte, tá? Então, eram dois seres procariontes que passaram, um habitou dentro do outro. E aí, o que estava dentro, ficou coabitando internamente, se transformou ou em mitocôndria ou em cloroplasto. Tudo bem? E aí, essa relação deu certo, porque eles obtiveram, então, proteção e também forneceram energia para si, tá bom? E para o outro. Questão de número 4. Vamos lá. A aula exposta tratou de diversos conceitos relevantes para o estudo e compreensão dos assuntos tratados pela biologia. Os conceitos abaixo relacionam-se aos... Então, são conceitos.
São organismos acelulares sem metabolismo próprio, cuja origem ainda não há consenso. Quando a gente fala aqui, ó, acelulares, eu só posso estar falando de quem? Vírus, né? São vírus. 2. Sua origem está associada ao englobamento de um procarionte fotossintetizante em simbiose com outro procarionte anaeróbio. O que a gente está falando, então? Esse ser procarionte anaeróbio que englobou esse organismo procarionte fotossintetizante, essa estrutura a gente pode estar se referindo ao cloroplasto, né? 3. É um aglomerado de moléculas proteicas envolvidas por água e em sua forma mais simples. A gente está falando, então, dos coacervados. Então, no 1, vírus, 2, cloroplastos e 3, coacervados, tá bom? Prontinho? Perfeitamente. Isso aqui é bem legal. Eu vou dar uma dica aqui, ó, para os professores. Vamos aqui rapidão. Dica aí para os professores presenciais, uma revisão. É bem legal você pegar alguns conceitos, tá? Deixa eu vir para cá. Trabalhar alguns conceitos dessa forma aqui e pedir para os meninos fazerem essa associação, né? Dá para fazer um joguinho bem legal com eles. Eu tenho certeza que eles vão curtir, tá bom? Fica a dica aí, #fica a dica. Vamos lá, então, para a quinta questão? Joga no quadro. Abre, né? Mentira. Ó, questão 5. Observe o esquema abaixo, que representa algumas das etapas da hipótese de que as células eucarióticas surgiram, em parte, como resultado evolutivo de um processo gradual de endossimbiose. O esquema acima ilustra o processo de endossimbiose. Então, você tem aí, ó, acompanha aí, que eu não vou ficar riscando para não ficar com a imagem muito suja, tá bom? O 1 foi englobado. O 2 é a partícula que vai começar a sofrer modificações, tudo bem? Aí, o 2 começa a ter um processo de invaginação. Ele tem material genético lá, mas a membrana plasmática dele começa a sofrer invaginação, tá vendo? Como se fosse uma mãozinha aqui, ó, né? Tá, aí essas estruturas, elas vão começando a se compartimentalizar dentro, tá vendo? Elas vão se fragmentando e aí elas vão formando uma estrutura aqui, ó, que vai dar início ao nosso núcleo, tá bom? Então, anteriormente não era um ser eucarionte, não era uma célula eucarionte, ela vai se transformando numa célula eucarionte, tá bom? E aí, essa célula agora, ela vai ela começou a apresentar um núcleo, ela vai começar a apresentar um núcleo, vai começar a formar outras estruturas, e aí a gente tem a presença, então, né, no caso aqui das mitocôndrias, né, essa célula animal, e aqui a célula vegetal. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente lembra que tem o 1, que vai fazer parte dessa história, o 1 aqui, ó. E aí a gente tem o 6, tá bom? Tem que lembrar disso. Vamos lá. Utilizando o esquema como base, assinale a alternativa correta. A. Uma célula procariótica 3. Olha lá, 3. Teve a sua capacidade aeróbica diminuída? Não, né? Porque você lembra que o 1, ele vai se transformar em mitocôndria. Então, a capacidade dele vai aumentar e não diminuir a partir do processo de respiração celular, tá? Então, não é diminuída. Teria que ser aumentada. Vamos para B. As invaginações da membrana plasmática diminuíram a superfície de contato e a capacidade. Não, elas vão aumentar essa superfície de contato. Tá? Elas vão se imaginando e vão se transformando em outras estruturas, complexo de Golgi, de plasmático e aumentando essa capacidade. C. Como resultado das invaginações, um envelope nuclear, já existente, quebrou a questão, não estava existente, ele passou a existir, tá? Então, vamos para a D. A endossimbiose de uma procariota fotossintética 6 com um proeucariota originou as células eucarióticas autotróficas vegetais. Perfeitamente, é o que a gente tem aqui. Deixa eu mostrar para vocês nesse momento, tá bom?
Então, a resposta nossa correta ali, letra D. Mas vamos para E. Uma célula procariótica aeróbica, associou-se a uma eucariótica heterotrófica anaeróbica. Não, a 2 ela ainda não é uma célula eucariótica completa, tá bom? Gabarito, letra D, correto aí pra gente. Galera, chegamos mais no final, no encerramento de uma aula. Eu te desejo um dia maravilhoso, tá bom? Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau!